O filme Tom é uma experiência cinematográfica que desafia a percepção tradicional da narrativa e explora as camadas da metalinguagem de uma maneira que poucos filmes se atrevem a abordar. Desde o início, percebe-se que a obra não segue uma estrutura linear convencional, mas sim se desenrola através de fragmentos aparentemente desconexos que, ao longo do tempo, formam uma tapeçaria complexa de significados e interações entre personagens, espectadores e o próprio ato de filmar. A primeira cena estabelece um tom de desconforto e curiosidade, com uma sequência onde os personagens conversam sobre o próprio processo de criação do filme, discutindo decisões que na verdade pertencem ao diretor e ao roteiro, criando um efeito de espelhamento que coloca o espectador em uma posição de constante reflexão sobre o que é ficção e o que é realidade. A iluminação neste momento é deliberadamente contrastante, com sombras projetadas sobre os rostos que sugerem múltiplas interpretações e reforçam a ideia de que cada gesto e palavra carrega significados além do óbvio. Conforme a trama avança, surgem cenas que brincam com a própria ideia de cena, mostrando personagens que, cientes de estarem sendo filmados, alteram seu comportamento e se dirigem ao público de maneiras sutis, criando uma tensão constante entre naturalidade e performatividade. Um dos momentos mais memoráveis ocorre quando um personagem interrompe a narrativa para comentar sobre a coerência da história, questionando o propósito de certas escolhas e, ao mesmo tempo, refletindo sobre as expectativas do público. Esse tipo de metadiálogo é central para o impacto do filme, pois transforma a experiência de assistir em um exercício de interpretação e consciência crítica, tornando cada cena um estudo sobre a construção da narrativa cinematográfica. A direção de fotografia é fundamental nesse aspecto, utilizando enquadramentos que muitas vezes colocam câmaras ou equipamentos dentro do próprio plano, lembrando constantemente o espectador de que está diante de uma obra que é tanto sobre si mesma quanto sobre os personagens. Além disso, a trilha sonora contribui para a ambiguidade emocional, alternando entre momentos de tensão e leveza de forma que reforça a sensação de estar participando de algo que transcende a mera história contada. Cada diálogo é carregado de camadas de significados, desde brincadeiras internas sobre clichês cinematográficos até reflexões profundas sobre arte, criação e percepção, criando uma densidade interpretativa que exige atenção e engajamento. A construção dos personagens também merece destaque, pois cada um representa não apenas um arquétipo narrativo, mas também uma posição crítica em relação à própria narrativa e às convenções do cinema. Há cenas de confronto onde os personagens debatem conceitos de autenticidade, coerência e propósito artístico, e essas discussões são tão envolventes quanto as ações propriamente ditas, funcionando como comentários meta sobre o próprio ato de assistir e criar cinema. Um elemento recorrente é a manipulação do tempo, com cortes abruptos, flashbacks inseridos de forma inesperada e sobreposições que desafiam a linearidade tradicional, obrigando o espectador a reconstruir mentalmente a sequência de eventos e, ao mesmo tempo, refletir sobre a natureza da memória e da percepção subjetiva. Essa abordagem cria um ritmo peculiar, ora contemplativo, ora frenético, mantendo a atenção do público constantemente ativa. No campo da estética visual, a escolha de cenários e figurinos também é significativa, muitas vezes exagerada ou estilizada de maneira a reforçar a artificialidade deliberada do universo do filme, sublinhando a ideia de que cada elemento foi pensado para comunicar múltiplos níveis de sentido. Há uma cena notável em que a câmara se aproxima de objetos inanimados e os personagens discutem suas propriedades simbólicas e narrativas, mostrando como a própria matéria do filme pode se tornar veículo de significação. Ao mesmo tempo, há espaço para momentos de humor e ironia, que surgem principalmente da consciência dos personagens sobre o próprio artifício, criando uma experiência que mistura reflexão intelectual com entretenimento e deixando o espectador em um estado de alerta constante. Outro aspecto fascinante é o uso da intertextualidade, com referências sutis a outros filmes, obras literárias e até à história do cinema, permitindo que aqueles familiarizados com esses elementos percebam camadas adicionais de interpretação. Esses elementos metalinguísticos não são meros acessórios, mas parte integrante da construção narrativa, reforçando a ideia central de que o filme é sobre si mesmo e sobre a própria natureza da representação artística. O roteiro, embora complexo, apresenta momentos de clareza poética, onde frases curtas e observações aparentemente triviais se revelam carregadas de significado, funcionando como pequenos reflexos do universo maior da obra. A forma como os personagens interagem entre si e com o espaço cinematográfico cria uma sensação de simultaneidade de mundos, lembrando ao espectador que a narrativa não se limita aos eventos que se desenrolam diante de seus olhos, mas se estende às possibilidades interpretativas que cada cena oferece.
A experiência de assistir Toma é, portanto, tanto intelectual quanto sensorial, e a habilidade do diretor em equilibrar esses elementos é notável, resultando em um filme que se mantém instigante do início ao fim. A metalinguagem presente em cada escolha de enquadramento, diálogo e montagem transforma a obra em um exercício de autocrítica e reflexão sobre a arte de contar histórias, tornando Toma uma experiência singular no panorama cinematográfico contemporâneo. O impacto do filme é reforçado por detalhes que poderiam passar despercebidos em uma primeira análise, como a forma como os personagens ajustam a iluminação, comentam sobre a escolha de trilha sonora ou questionam decisões de roteiro, criando uma camada adicional de envolvimento para o público atento. A própria percepção do tempo é manipulada de maneiras sutis, com sequências que parecem longas ou breves dependendo do foco narrativo e da atenção do espectador, refletindo sobre a subjetividade da experiência cinematográfica. Há também uma exploração intensa da relação entre criador e criatura, entre diretor e personagem, onde as linhas de autoridade e controle se confundem, permitindo que cada gesto dentro do filme seja ao mesmo tempo ação narrativa e comentário sobre essa ação. Ao longo de toda a projeção, surge um constante jogo de espelhos, onde cenas se refletem umas nas outras, diálogos são repetidos com pequenas alterações e ações são reinterpretadas à luz de eventos posteriores, criando uma rede de significados que recompensa a atenção detalhada e repetida. A riqueza da obra também se manifesta na maneira como incorpora elementos da vida real, como experiências pessoais dos realizadores, situações cotidianas e pequenas observações sobre o comportamento humano, fundindo ficção e realidade em uma tapeçaria única. O resultado é uma obra que transcende a categorização simples de género, tornando-se ao mesmo tempo comentário artístico, estudo de comportamento, reflexão filosófica e entretenimento, mantendo o espectador engajado em múltiplos níveis de percepção e interpretação. Cada cena, por mais simples que pareça, carrega uma complexidade oculta que se revela à medida que a narrativa avança, e essa densidade de significados transforma o ato de assistir em uma experiência ativa e reflexiva. Em síntese, Toma é um filme que desafia convenções, explora a metalinguagem com maestria e oferece uma experiência cinematográfica envolvente e instigante, provando que a arte de narrar histórias ainda pode surpreender e provocar reflexão profunda mesmo em um contexto contemporâneo saturado de narrativas tradicionais. A tal da metalinguagem é, portanto, mais do que um título, é uma promessa. Cumprida de complexidade, reflexão e prazer estético que permanece na memória do espectador muito tempo após o término da projeção.